Existem portas que não são feitas de madeira nem de pedra, mas sim de carne, memória e mistério. Portas que não se abrem com chaves físicas, e sim com presença, consciência e reverência. E entre todas elas, há uma que foi ocultada, silenciada e mal interpretada por séculos. A entrada para o poder criador mais profundo do feminino. Ela não está em templos nem em montanhas sagradas. Está no corpo da mulher, em sua geografia energética mais sutil. Um ponto diminuto, porém imenso, como uma estrela em miniatura, onde convergem o sensorial, o espiritual e o ancestral. Um centro de luz, fogo e transformação. Um santuário que pulsa com a memória da deusa. Durante gerações, esse ponto foi nomeado com vergonha, medo ou pior, apagado dos mapas da consciência coletiva. Mas hoje, em tempos de despertar espiritual e do retorno do princípio feminino, seu segredo ressurge como uma pérola que brilha sob as águas escuras do esquecimento. Esse ponto não é apenas fonte de prazer físico. É uma antena cósmica, uma espiral de energia capaz de abrir portas internas para a intuição, a cura, o magnetismo e a conexão divina. Aquelas que aprenderam a tocá-lo com consciência, não apenas com as mãos, mas com a alma, descobriram que é dali que a mulher recorda quem realmente é, portadora da vida, alquimista de mundos, condutora do mistério. Este vídeo não é uma aula de anatomia, é uma revelação. Vou te conduzir através do véu que separa o biológico do místico, para que compreendas como esse centro de poder, tão pequeno e tão ignorado, é na verdade uma chave. A chave que ativa a energia adormecida no útero, no coração e na alma. Exploraremos sua história silenciada, seu papel nas antigas tradições sagradas e seu potencial de libertar o fogo sagrado do feminino. Você descobrirá como sua estimulação consciente pode não apenas curar traumas, mas também elevar a vibração de todo o corpo energético. Prepare-se. Você não está diante de um segredo vulgar. Está prestes a conhecer uma tecnologia espiritual codificada no corpo feminino. Um desenho divino que a história tentou apagar, mas que agora está despertando. Porque quando essa estrela interna se acende, a mulher não apenas lembra do seu poder, ela o incorpora. Desde o amanhecer dos tempos, o corpo feminino foi venerado como um templo vivo. Nas culturas mais antigas, aquelas que ainda recordavam que a Terra era a mãe e que o cosmos era um útero sagrado, a mulher era vista como um canal entre mundos, uma encarnação da energia cíclica da vida, da morte e da renovação. Mas, no centro desse templo, havia um altar invisível, uma pérola escondida na flor do corpo, que não apenas pulsava com prazer, mas guardava um segredo espiritual. Não era apenas uma fonte de deleite carnal. Era, e continua sendo, um nó de conexão com as dimensões sutis da existência. Uma chave energética, uma centelha de fogo criador. Nas tradições matriarcais, como as antigas culturas minoicas, egípcias e os ensinamentos das sacerdotissas sumérias, esse ponto era conhecido sem ser nomeado. Chamavam-no de a joia, o trono interno, o broto de Ísis. Dizia-se que aquelas mulheres que sabiam despertar essa joia interna podiam ver além do véu, curar com um toque e atrair com sua presença tudo o que necessitassem. Essa chave era ativada não com força, mas com presença. Não com técnica fria, e sim com intenção calorosa e sagrada. Fazia parte de rituais que combinavam movimento, respiração, som e silêncio. Era respeitada como se respeita uma chama viva, compreendida como a semente do universo contida na pele humana. Com a chegada das religiões patriarcais e dos sistemas de controle moral, o templo foi saqueado. O corpo da mulher deixou de ser um portal para ser considerado um pecado. E aquela chave, aquela pequena porta de energia sublime, foi coberta por camadas de vergonha, repressão e esquecimento. O conhecimento foi deslocado, exilado, enterrado sob séculos de dogma. Mas o símbolo não morreu, apenas dormia.
como uma serpente enroscada, esperava um momento de erguer-se novamente. E esse momento é agora. Hoje, com o renascimento da consciência feminina, a chave volta a brilhar, nos sonhos, nas visões e nos despertares internos de milhares de mulheres. Já não é preciso permissão externa para tocar o mistério. Basta lembrar. Lembrar que esse ponto é um mandala vivo, que é mais do que carne, é memória quântica, que não foi criado apenas para o prazer, mas para ser uma antena de comunicação com o divino, e que cada mulher que o honra, reconhece e desperta com respeito e devoção, está resgatando uma parte roubada de sua alma e devolvendo ao mundo sua luz original. Porque o verdadeiro despertar espiritual não começa na mente. Começa no centro do que foi esquecido. Imagine que dentro do jardim sagrado do corpo feminino existe uma pétala oculta. Não é visível a olho nu, nem compreendida por quem não afinou sua percepção espiritual. Essa pétala, escondida num recanto íntimo e protegida pelos véus da cultura e da biologia, é, na verdade, uma antena viva, capaz de captar frequências que a mente lógica não pode traduzir. Quando este ponto é estimulado com consciência, não apenas tocado, mas verdadeiramente reconhecido, começa a se ativar uma corrente sutil, semelhante a uma vibração que não nasce nos músculos nem nos nervos, mas no próprio campo energético. É uma pulsação que conecta o corpo com sua origem estelar. E não é exagero. Muitas mulheres que exploraram essa zona com respeito espiritual relatam visões, expansões de consciência, lembranças ancestrais e, acima de tudo, uma profunda sensação de retorno. Esse ponto é a concha onde repousa a pérola da alma feminina. Uma estrutura tão pequena quanto poderosa, cuja sensibilidade não é um acidente evolutivo, mas uma arquitetura divina. Se fosse apenas um órgão de prazer, seu design não precisaria conter mais de 8.000 terminações nervosas, mais do que qualquer outra parte do corpo humano. Não te parece uma mensagem cifrada? Mas seu poder não reside apenas na sensação. Seu verdadeiro potencial surge quando essa energia prazerosa não se dispersa, mas se eleva. Ao despertar essa centelha, a energia que normalmente permaneceria na periferia começa a mover-se para o centro e, de lá, sobe pela coluna energética. É um movimento ascendente que antigas escolas místicas conheciam muito bem. Em muitas tradições, isso é simbolizado pelo fogo Kundalini, uma serpente que dorme enroscada na base e que, ao ser despertada, ascende até o lótus da coroa. O que quase nunca se diz é que essa serpente precisa de uma centelha para despertar, e essa centelha, na mulher, nasce desse ponto esquecido. Ativar essa zona com devoção, respiração e intenção não desperta apenas sensações físicas, desperta memórias da alma, devolve a soberania do corpo e restaura o vínculo entre o prazer e o sagrado. Esse ponto não é um luxo anatômico, é o anel de poder do corpo feminino. Não um ornamento, mas um selo sagrado. Quando esse circuito se acende, o corpo torna-se um altar e cada sensação uma oferenda. Nesse instante, a mulher já não busca Deus fora de si, ela se reconhece como parte do próprio mistério. Quando essa centelha, esse pequeno relâmpago de energia consciente, se acende no limiar sagrado do corpo feminino, ela não permanece onde nasceu. E inicia uma jornada silenciosa, ascendente, rumo aos templos superiores do ser. E essa viagem não é metáfora poética, é uma dinâmica energética tangível, sentida e vivida por aquelas que abriram esse caminho com atenção e devoção. O corpo feminino, em seu design original, é um instrumento alquímico. Sua estrutura é organizada como uma espiral de transformação. O ponto oculto de que falávamos é a porta de entrada, não o destino final. Quando a energia desperta nesse ponto e não se consome na superfície, mas se sublima, ou seja, se eleva em vez de se dissipar, então começa um fenômeno de refinamento vibracional. Essa energia, ao mover-se para cima, passa por diferentes centros internos conhecidos em muitas tradições, como rodas ou lótus.
Cada um desses centros representa um nível de consciência, uma dimensão da alma. Mas para que essa energia possa ascender, não basta a estimulação física. É necessária uma intenção pura, uma presença total, uma vontade de transcender o mundano e entrar no sagrado. Os antigos diziam que o corpo é uma árvore, e esse ponto oculto é a raiz luminosa da qual pode brotar o fogo celestial. Mas, para que esse fogo não se consuma na base, é preciso nutri-lo com respiração, silêncio, ritual e, acima de tudo, reverência. A reverência é o canal que permite ao ordinário se transformar em transcendente. Muitas mulheres já sentiram essa ascensão sem saber. Momentos de êxtase inexplicável, lágrimas sem razão, expansão repentina durante a intimidade, não eram meras respostas emocionais, mas a marca da alma tocando sua memória. Em certos estados, essa energia alcança a região do peito, ativando o centro do amor compassivo. É aqui que o prazer encontra a ternura e o físico se entrelaça com o espiritual. Depois, se o corpo estiver aberto e a mente não interferir, a ascensão continua até a garganta, onde a mulher começa a falar de um novo lugar. Sua verdade já não é mental, mas vibracional. E se a jornada culmina, se a energia chega ao lótus da coroa, então ocorre uma experiência que muitas descrevem como dissolução. Não há nome, nem forma, nem história. Há apenas presença infinita. Nesse momento, a mulher não lembra quem é, porque lembra de tudo. Mas esse caminho é delicado, não se força, não se impõe, se permite, se honra, pois não é um circuito mecânico, e sim uma dança entre corpo e espírito. Cada mulher tem um ritmo, uma linguagem interna, uma forma única de ativar essa corrente. Por isso, não existem fórmulas universais. A verdadeira mestra é a escuta. E ainda mais importante, esse processo não é para a satisfação do ego, mas para a integração da alma. É um chamado ao lar, uma alquimia silenciosa. E tudo começa com esse ponto esquecido, essa pérola que guarda o mapa de retorno à totalidade. Quem se atreve a despertar essa energia sagrada feminina com consciência não muda apenas o corpo, muda o destino. Porque uma mulher conectada com sua fonte é um portal vivo, uma medicina, uma revolução em si mesma. Despertar a energia sagrada feminina não é questão de um único momento. É um caminho. Uma flor não se abre aos gritos, e a energia profunda não responde à pressa. É uma arte de paciência, escuta e ritual. A seguir, compartilho contigo práticas simples, mas poderosas, para que esse ponto sagrado, essa pérola vibrante, se transforme em um sol interior que ilumina cada aspecto da tua existência. Primeiro, tocar com presença, não com pressa. Se esse ponto de poder é um templo, então não se entra com os sapatos sujos nem com a mente dispersa. Sozinha ou acompanhada, a chave está na atenção plena. Antes de tocar, respire. Antes de explorar, honre. Reconheça que não é um botão para acionar prazer, mas um portal para ativar consciência. Se o corpo não se sente seguro, a energia não se elevará. Por isso, cultive este ambiente interno onde a alma possa relaxar. Segundo, respiração alquímica. Enquanto toca ou medita nessa área, dirija a respiração conscientemente. Imagine que você inspira a luz e expira o que já não te serve.
Visualize essa energia despertando e subindo como um fio dourado pela coluna, tocando cada centro, acendendo cada chakra. Se alguma parte do corpo se contrai, não force. Apenas observe, respire, solte. A respiração é a grande chave que permite o movimento do sutil. Terceiro, ritual do espelho interno. Uma prática poderosa é sentar em silêncio e levar a atenção a esse centro sagrado sem tocar fisicamente, apenas direcionando a consciência até lá. Pergunte a si mesma: o que esse ponto quer me dizer hoje? Que memórias guarda? Que bloqueios esconde? Às vezes, só de levar luz a uma área coberta pela vergonha ou pelo esquecimento, ela já começa a se curar. O que é observado com amor começa a se transformar. Quarto, cuidar do que entra no seu templo. A energia desse centro não se ativa apenas com o toque, mas também com emoções, pensamentos e palavras. Se você se cerca de ambientes densos, pessoas que não honram sua essência ou conteúdos que apagam sua luz, esse centro começa a se fechar. Por outro lado, se você nutre seu dia com beleza, arte, natureza, canto e dança, esse ponto se abre como uma flor sentindo o sol. Quinto, honre o seu ritmo. Nem todas as mulheres sentem da mesma forma. Algumas sentem fogo, outras água, outras vento. Não há uma única maneira de despertar essa energia. Por isso, não se compare. Não busque fórmulas, busque autenticidade. O sagrado não se copia, ele se revela no íntimo. Porque o que habita ali, nesse pétalo oculto, nessa chispa ancestral, é a memória da alma feminina esperando ser despertada. E você é a única guardiã desse templo. Há um momento no caminho espiritual em que deixamos de buscar fora, porque algo dentro se acendeu. Não é uma luz estridente, nem um fogo violento, é um brilho suave e constante, que nasce das profundezas do corpo, como se a própria terra respirasse dentro de você. Essa luz, essa presença, essa energia nasce de um lugar que foi esquecido, silenciado e até desprezado. Durante séculos, o sagrado feminino foi velado. O mundo temeu seu poder porque ele não pode ser controlado nem subjugado. Ele não obedece à lógica da conquista nem às estruturas de poder. Sua linguagem é o símbolo. Sua força é a criação. Seu ritmo é cíclico, como a lua. E no centro dessa sabedoria antiga reside um ponto secreto. Um núcleo vibrante, onde a alma feminina se conecta com o universo. Esse ponto não é um simples órgão, nem um capricho da evolução. É uma antena sutil, um interruptor de consciência, um altar biológico. A partir dele, a energia vital desperta, acende e transforma completamente a percepção do ser. Quem ativa essa zona com reverência não acessa apenas o prazer, mas a revelação, a visão interna e a certeza de que o corpo é um templo e a alma é sua sacerdotisa. Não se trata apenas de tocar, trata-se de lembrar, de olhar com novos olhos para uma parte de si que sempre esteve ali, esperando ser reconhecida não como um tabu, mas como um tesouro. Esse redescobrimento não é trivial, é um ato revolucionário. Porque uma mulher que se conhece, se honra e desperta seu centro criador, é uma mulher que não pode ser manipulada. E essa mensagem não é só para as mulheres. Os homens que amam e acompanham esse processo sem medo, sem invadir, com escuta e humildade, também despertam a memória do divino dentro de si. Porque é no encontro consciente entre as energias feminina e masculina que nasce a verdadeira alquimia, a união do céu e da terra dentro do ser humano.
Por isso, ao encerrar essa jornada simbólica pelo coração oculto do corpo feminino, te convido a algo simples, mas profundamente transformador. Escute-se. Coloque a mão sobre o ventre, respire e pergunte em silêncio: o que meu corpo quer me lembrar? Que parte de mim esqueci? Onde está escondida a minha magia? E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se despertou algo que pede mais, te convido a continuar explorando essa sabedoria ancestral. Há muito ainda a descobrir, e apenas estamos acendendo a primeira chama. Inscreva-se no canal, deixe seu like se este vídeo despertou algo em você e compartilhe esta mensagem com outras almas que também estão prontas para lembrar. Seu caminho é sagrado, seu corpo é um mapa, e sua essência é um milagre. Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.